Se você já encontrou, peço que fique de pé mais uma vez. A última que eu vou solicitar, afinal de contas, você vai passar alguns minutos assentado, ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas os versículos 15 e 16. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pela tua fidelidade em nossas vidas e por ter colocado fé em nossos corações na pessoa bendita de Cristo. Nos ajuda a compreender ainda mais a respeito da justificação feita pela fé e pela fé somente nesta noite, para a tua glória, para o nosso conhecimento e edificação, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar e nós voltaremos a esses dois versículos um pouco mais à frente, mas eu quero começar com algumas reflexões e perguntando aqui para vocês. Gostaria que você fizesse essa pergunta a si mesmo: qual tipo de fé que você tem? Ao mesmo tempo que eu estou perguntando para você, eu pergunto para mim mesmo: qual é o tipo de fé que eu tenho? Porque não só existe um tipo de fé. É fato que hoje a gente vai perdendo um pouco disso, mas os mais antigos, quando tinham qualquer problema de saúde, já sabiam a que médicos recorrer. E sempre a expressão que se usava é: olha, pode acreditar em doutor fulano, eu tenho uma fé nele, se ele passar tal medicamento, é tiro e queda. Então, é você depositar a sua confiança, muitas vezes irrestrita, em alguém ou em alguma coisa. Tem pessoas que andam com colares, amuletos, desenham mandalas na sua casa, colocam aquele mensageiro dos ventos na porta da casa também, para que traga bons fluidos, boas energias. Elas têm fé nisso também. Elas acreditam que isso é possível, que isso melhora as suas vidas, que isso traz uma certa paz, uma certa segurança. Mas de uma forma mais prática e menos abstrata, que tipo de fé que a gente tem? Porque se a gente vive na dependência do que está na conta bancária, é no dinheiro que a gente tem fé. Se vivemos com base na influência de homens que podem nos ajudar neste ou naquele aspecto, é no homem que temos fé. Se buscamos base no conhecimento acadêmico e em nossos diplomas para alicerçar nossa vida, neles é que nós temos fé. Há quem diga que determinados objetos trazem sorte e neles se coloca a sua fé. Mas esse tipo de fé eu gostaria de chamar nesta noite de fé ingênua e não genuína. E eu passo agora a trazer a diferença entre essas duas, a fé ingênua e a fé genuína. A diferença entre essas duas é que a fé ingênua é a que tem base naquilo que é temporário e finito. Estou usando aqui meu talismã, caiu, quebrou, acabou o poder dele, vou ter que comprar outro, se é que outro vai fazer o mesmo efeito dele. Eu tenho fé demais no santo tal, mas a imagem dele quebrou, caiu do andor, caiu do oratório, e agora? Também acabou. Temporariamente, de forma finita, eu achei que podia ter algum poder naquilo, mas há também uma fé ingênua na inteligência. Alguém que diz: eu sou muito inteligente e pelos meus méritos eu vou passar no concurso público. Eu sou muito inteligente, mês que vem tem Enem de novo, eu vou passar nesse Enem por conta da minha inteligência. Você crê
na sua inteligência, você tem fé na sua inteligência, ou nos recursos financeiros. E aí chegam momentos em que essa fé é tão ingênua que pode acontecer com você o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos despendeu tudo o que tinha com os médicos e não encontrou cura para o seu mal, até que tocou nas vestes de Jesus, ao que não lhe custou nada além de um estender de mão. E ela não somente obteve a cura, mas a graça de conhecer aquele que a curou. Há também uma fé ingênua, temporária, finita na influência social. Hoje eu ocupo determinada posição, mas há uma expressão muito nossa, muito nordestina, e que a gente escuta, principalmente dos mais antigos, que um dia a roda grande vai girar por dentro da pequena. O mundo não dá voltas, na realidade ele capota. E às vezes a pessoa que está na mais alta colocação hoje, daqui a pouco tempo, será mais um a preencher a base daquela pirâmide social. Eu que trabalho com educação já vi pessoas saírem da direção da escola para estarem na função, por assim dizer, de menos influência entre a comunidade acadêmica. E é muito difícil você sair daquele local, você sair daquele, entre aspas, trono, para ocupar as cadeiras mais simples. Essa fé ingênua não deve alcançar o nosso coração, não deve ser alvo do nosso esforço, mas a fé genuína que nós precisamos ter baseia-se naquilo que é eterno. Uma no temporário, a outra no eterno. Se uma era no finito, essa fé genuína baseia-se naquilo que é infinito. Na realidade, não baseia-se naquilo, mas baseia-se naquele. Veja que a diferença é que a fé ingênua se baseia em coisas, mas a nossa fé, que é uma fé genuína, se baseia numa pessoa, que é a pessoa de Cristo. E tem uma das suas melhores definições no texto de Hebreus 11, de 1 a 3. Vamos a esse texto, Hebreus 11, versículos 1 a 3. Eu sinto saudade de escutar as folhas passando, né? Porque hoje a gente agora se acostuma mais com a tela. Mas eu vou ler aqui na minha Bíblia de papel. A natureza da fé é o que o autor aos Hebreus traz. E os 3 versículos que citei dizem: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A nossa fé, meus irmãos, é concreta. Nós não ficamos divagando a respeito do que cremos ou daquilo que nos apegamos. É uma fé racional. Nós sabemos muito bem em quem nós temos crido. Nós conhecemos e experimentamos do seu poder. Nós entendemos através das Escrituras para o que nós fomos chamados e como nós devemos agir de maneira a trazer a glória a Deus. Essa fé é gerada em nosso coração pelo Pai, por meio do conhecimento de quem é Jesus. Não tem como ter essa fé genuína se você não conhecer aquele que se entregou por você, aquele que te justificou. Você precisa conhecer Jesus, porque a fé que salva é a fé nele, o unigênito Filho do Pai. Nós cremos nele, nós depositamos a nossa confiança nele, justamente por ele ter se entregado em nosso favor. É fato que nós temos confiança em pessoas que nós apreciamos, mas às vezes nós conseguimos depositar nossa confiança em estranhos, simplesmente pelo fato de que eles nos fazem algum tipo de favor.
E nós começamos a confiar naquela pessoa e dizer assim: essa pessoa deve ser amiga, essa pessoa deve ser confiável, porque ela não me conhecia, mas me fez um tipo de favor. Imagine aquele que já lhe conhecia, que sabia quem você era, um pecador. E mesmo assim, se colocou no seu lugar e no meu lugar. Como eu não posso ter confiança em alguém que faz isso? Como eu não posso ter confiança em alguém que despreza o fato de eu não ser seu amigo, mas buscar um elo comigo? Ele se entregou em nosso favor, ele verteu o seu sangue para nos justificar e nos garantir vitória sobre o pecado e vida eterna com Deus. O que podemos ter por ele, além de gratidão? Crer que de fato Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Precisamos crer. Não somos obrigados a crer, mas cremos porque isso faz sentido para nós. Não faz sentido para o mundo. De fato, o Evangelho é loucura para os que não creem, mas faz todo sentido para nós. Por quê? Porque nós sabemos que somos salvos justamente por essa ideia tão louca para muita gente. Essa loucura que nos salva. Deus não fez isso por ter um conhecimento prévio de que nós iríamos crer em Cristo. Ele não olhou para você e disse assim: eu acho que em 2009 ele vai crer em Cristo, então eu vou determinar que, com base nesse conhecimento, que ele seja salvo. E sendo nós ainda pecadores, pelo grande amor com que nos amou, diz o apóstolo Paulo em Efésios, ele nos deu vida juntamente com Cristo. A isto damos o nome de graça. Pela graça nós somos salvos. E nós recebemos os benefícios da morte de Cristo, a sua perfeita justiça e o poder da sua ressurreição, por meio da fé. Somente por meio da fé. Então nós não tínhamos vida, mas experimentamos a graça de Deus, de enviar Cristo para juntamente com Ele sermos vivificados, sem merecimento. Por isso, pela graça, nós somos salvos. Mas não é simplesmente observar a história e dizer: eu acho que esse episódio tem a ver comigo. É dizer: eu creio que o sacrifício foi válido para a minha vida. Não existe achismo nessa história de redenção. Existe a certeza de alguém que se entregou e de uma vez por todas, pelo derramamento do seu sangue, nos justificou e nos garantiu uma vida eterna com o Pai. Não se pode partir para outro campo, a não ser o campo de certeza de que isto é verdade. Não perca de vista que você é salvo. Não perca de vista que o que lhe espera é a vida eterna. Não pense que você perde aquilo que o sangue de Cristo comprou. Um dos pontos levantados pela reforma protestante era sobre como o pecador era justificado diante de Deus. E a contestação de Lutero foi que a justificação era um ato. Acontece apenas uma vez. E esse ato de Deus, mediante a fé somente, sem as obras do pecador e sem a mediação da igreja. O que Lutero queria dizer? Você não necessita exclusivamente de frequentar uma igreja para ser salvo. O fato de você frequentar a igreja, na época a igreja católica, não faz de você uma pessoa salva. A quantidade de frequência, o seu índice de frequência, a sua assiduidade não te levará para as mansões celestiais. O fato de você ter obras também não vai te justificar diante de Deus. Você sabe perfeitamente o que Isaías fala das nossas melhores obras de justiça. Não preciso eu repetir. Espero que você tenha lido.
Se não leu, o capítulo 64, versículo 6. Então, essa contestação de Lutero vai vir a ser chamada de sola fide, a defesa de que a justificação é feita pela fé somente, e se torna um dos estandartes da reforma protestante. Em suma, a diferença está nessa palavra somente, porque a igreja de Roma não negava a fé em Cristo, mas ela não era única para a salvação. Então, ela dizia, sim, é necessário ter fé para ser salvo, mas é a fé e mais alguma coisa. Então, a justificação no catolicismo medieval, em linhas gerais, ensinava que a justificação era um processo, que ele acontecia ao longo do tempo, e durante toda a vida do fiel, ele passava por essa justificação, começando pelo batismo, que tanto eles quanto nós consideramos sacramento. Esse é um ponto de contato. Mas ele se seguia pela prática dos outros sacramentos. Quantos nós temos fora o batismo? Apenas um, que se segue ao batismo, que é a ceia do Senhor, que nós tomamos parte dela há 2 dias. No caso da igreja de Roma, são mais 6. Então eles não dependiam de prática de mais um sacramento, fora o batismo. Eles dependiam da prática de mais 6 sacramentos, fora o batismo. Resumindo, o processo era dirigido pela igreja e dependia das obras do pecador. Então, era a igreja que dizia se você estava no caminho certo e sendo justificado, e dependia daquilo que você apresentava como obras. Mas a minha pergunta é: nós vamos chegar de mãos cheias diante do Senhor? Ou de mãos vazias das nossas obras? Percebe o equívoco que havia nesse tipo de afirmação do catolicismo medieval? Eu não vou chegar com obra nenhuma minha, porque as minhas obras não vão adiantar de nada. Então eu prefiro que as minhas mãos estejam vazias de obras, de méritos meus, porque eu sei que eu não dependo das minhas obras, mas eu dependo de Cristo, dos méritos de Cristo. Então o conceito católico confunde também o que se entende por justificação com santificação. Essa sim é um processo. Nós somos justificados e todos os dias precisamos buscar a santificação, porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos alvo de possibilidades infinitas de pecar, mas devemos buscar a santificação, e nós temos quem nos ajude para todo esse processo. É o Espírito que habita em nós, o Deus que habita em nós. Então o católico dependia da fé no ensino da igreja para receber a graça de Deus por meio dos sacramentos. Foi necessário que se pregasse acerca dessa doutrina na Idade Média, para se contrapor ao ensino da Igreja Católica Apostólica Romana, de que é possível perder a justificação. Esse é um ponto também muito interessante, porque para eles você podia perder a justificação, afinal de contas não era um processo. Hoje se fala tanto em processo, né? Confie no processo. Cuidado, viu? Confie em Deus, não confie no processo. Mas de toda forma, se é um processo, eu posso falhar no processo, e se eu falho no processo, eu perco a minha justificação. Esse era o ponto. Então foi necessário se pregar acerca de justificação pela fé somente, para que se esquecesse que ela dependia de mim e de você, e de que nós poderíamos falhar e perdê-la, mas depois poderíamos reaver. Então seria mais ou menos como já comentamos aqui, acho que no último domingo o pastor Jamerson citou isso, de um dia você está salvo, outro dia você não está salvo, e não se tem certeza de salvação. E qual é uma das doutrinas que mais traz tranquilidade, conforto ao nosso coração? É de que nós podemos ter a certeza da nossa salvação, e que podemos ter também a certeza de que perseveraremos
nesta fé que nos foi dada, porque Ele está conosco. Ele nos faz perseverar. Então, a salvação é pela fé para a igreja de Roma, mas acrescida de obras de satisfação da justiça de Deus. Meus irmãos, mais uma pergunta retórica, você sabe a resposta, mas é bom que a gente vá se perguntando essas coisas e confirmando ao nosso coração. Alguma obra nossa satisfaz a justiça de Deus? É um sonoro? Não. Por quê? Senão nós não necessitaríamos que Cristo se entregasse para nos justificar. Então, não há obra de satisfação da justiça de Deus em nós. A fé em Cristo era vista como insuficiente, é um erro. A Igreja Católica não negava que Deus justifica o pecador, Ele dá a vida eterna. O problema é a maneira como essa justificação acontecia. Segundo eles, no batismo com água benta, o pecador recebia a graça infusa de Deus, que haveria de acompanhá-lo toda a vida, para ajudá-lo a praticar o que era necessário para obter a justificação plena ao final. Você recebe graça de Deus? Claro, todos os dias. Graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas, mas isso não quer dizer que nós conseguiremos, neste corpo mortal e nesta época, uma justificação plena por nós mesmos. Isso nunca aconteceria, isso não vai acontecer. Justificação plena somente em Cristo. E nós nos apropriamos dessa justificação pela fé. Com base nessa graça infusa durante o sacramento do batismo, o pecador participava com fé dos sacramentos da igreja. Se fosse tanta graça assim, eu tenho certeza que o nível de divórcio seria muito menor, porque o casamento é um sacramento na Igreja Católica. Então, se essa graça capacitasse os homens a não pecar e cumprir os votos que fizeram no altar, certamente teríamos um nível muito menor. E eles principalmente respeitariam mais essa instituição sagrada. Mesmo após a morte, o católico continuava a depender da igreja. Que coisa, né? Olha, depois que eu passar daqui para os braços do Pai, eu não vou mais depender da igreja. Você também não vai depender mais da igreja. Por quê? Porque Hebreus 9, 27 diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. O que é que a igreja pode me acrescentar mais agora? Depois disso? Nada. Depois que você morre, cessam-se os desígnios. Acabou. Não tem segunda chance. Morri sem Cristo, inferno. Morri em Cristo, céu, glória. Simples assim. Não existe meio termo, por mais que se queira. Mas o católico continuava a depender da igreja, porque poderia receber a remissão ou diminuição dos seus sofrimentos no purgatório, mediante a missa de sétimo dia oferecidas em seu favor, ou pelas indulgências, um perdão concedido pelo Papa para os que estivessem no purgatório, para que pudessem sair de lá mais rapidamente. Então, quanto mais se havia a entrega de valores para a compra de indulgências, menos tempo a alma passaria no purgatório. Então você poderia, por exemplo, vender um bem seu e aquele valor ser convertido em 100 anos a menos de purgatório para o seu avô, que já morreu há uns 50 anos. Interessante que Lutero, em uma das vezes que estava atrás desse favor da igreja, de joelhos em uma escadaria, ele começou a perceber que aquilo não fazia sentido nenhum. Porque Tetzel dizia: todas as vezes que uma moedinha tilinta lá na caixa das almas do gasofilácio, uma alma vai saindo do purgatório. Imagine, eu posso comprar minha salvação? Eu já não conseguia pelas minhas obras, e agora eu vou pelo meu dinheiro?
porque eu sou da família A, B, C, nobre, e que tem condições de pagar a diminuição do meu tempo de purgatório. Enfim, há quem ainda acredite nessas questões. A estes nós devemos o respeito. Contudo, temos que pregar que a justificação é somente pela fé. Abrir os olhos destas pessoas e deixar, através da pregação do Evangelho, e deixar que o Espírito Santo os convença. Então Lutero descobre algo. Ele era católico, era devoto fiel, mas ele descobriu, estudando a carta aos Romanos, que nós estamos estudando, e aí, parafraseando meu amigo pastor Jamerson, você deve vir para a escola bíblica dominical para não fazer um grande mal e uma perda de satisfação, de alegria para a sua alma, porque nós estamos estudando Romanos e já estamos no capítulo 7, mas se você perdeu, vai lá no canal e você assiste todos, porque foi através da leitura desta carta que Lutero observou que o pecador é justificado diante de Deus pela fé somente, e não mediante as obras que ele mesmo fizesse, ou ainda pela mediação da graça de Deus através dos sacramentos. Então a leitura inicial dele foi Romanos 1,17, que diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, por meio da fé. Ou seja, aquilo que vai conduzir o justo, onde ele vai se basear, é justamente nessa fé em Cristo. A descoberta de que o pecador é justificado pela fé somente levou Lutero e outros reformadores a rever todo o ensino e prática da igreja, tendo a Bíblia como sua referência. Não podemos ter outra referência. E apesar de ter estado aqui apenas à noite no domingo, mas eu ouvi o sermão do domingo à tarde. Eu estava apenas no culto da noite ministrando a ceia, mas no domingo à tarde eu escutei bem. Que, meus irmãos, nós não podemos acreditar em outro material que não seja a Bíblia Sagrada. A verdade está no Evangelho. Eu não posso colocar a minha vida nas mãos daqueles que me afastam de Deus, com suas fábulas, com suas ideias mirabolantes, com histórias que buscam me afagar o ego, dizendo eu tenho condições de me justificar, eu tenho condições de ser alguém melhor pelos meus próprios méritos, eu tenho condições de ser salvo por quem eu sou. Não. Nós precisamos rever muitas coisas, mas não do que temos aqui, do que temos aí por fora. A Bíblia não precisa ser atualizada. Quem tem que se atualizar é quem está fora dela. A igreja diz, a igreja católica, não há salvação fora da igreja. Eu, porém, digo, não há salvação fora de Cristo. E se não há salvação fora de Cristo, então você precisa conhecê-lo através da palavra que ele deixou. A justificação pela fé, na visão dos reformados, meu terceiro e último ponto, antes que a gente fale algumas questões que são importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, a justificação para os reformados é entendida como esse ato declaratório. O que é declarado? O pecador é declarado justo. Então, você não é justo por si só, mas você é declarado justo. E é um ato judicial. O pecador é tornado justo mediante a imputação da justiça de Cristo e o perdão dos pecados que lhe absolve diante de Deus. Aqueles que experimentaram passar toda a vida sem crer numa doutrina como essa, chegaram diante do Pai e o que tenho? Nada. No grande dia estarão de mãos vazias, mas ainda crendo que poderão subverter o que já foi decretado por Deus, por aquilo que fizeram, por aquilo que
compraram divisão da igreja vigente à época. Mas nenhuma absolvição diante de Deus é possível sem que haja a imputação da justiça de Cristo e o perdão dos pecados. Para que haja remissão de pecados é necessário derramamento de sangue. Eu não derramei sangue pela minha própria vida e pela vida de ninguém. Tenho certeza que você também não. Mas Cristo derramou pelas nossas vidas. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, se temos paz com Deus, é que a sua justiça foi satisfeita. É que nós fomos absolvidos. Por isso ele diz: temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem nos garantiu essa paz com Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então você tem fé em Cristo, e por esta fé em Cristo, você tem acesso à graça na qual agora você está firme. Se você está firme, só que tem uma grande diferença. Esse pecado que nós cometemos e que nos entristecemos e que achamos que somos indignos dessa vida eterna, ele não mais nos condena, porque o mesmo Paulo em Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você vai pecar, eu vou pecar até o último dia, até o último suspiro, porém não por deleite, porém não por prazer, porém não porque vivemos na prática desse pecado, apenas porque somos limitados. Mas ele garante que esses pecados não são mais para a nossa condenação. E ele continua dizendo: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No que eu posso me gloriar? No fato que eu terminei a faculdade? Não. No que eu posso me gloriar? No fato de que eu juntei meu primeiro milhão, seguindo as famosas regras do primo rico? Não. Do que eu posso me gloriar? De que eu venci na vida, porque tenho esposa e filhos e netos? Também não. Só posso me gloriar na cruz de Cristo. Ela é que me traz esperança, porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, após o sacrifício desta cruz. Em segundo lugar, a fé é concebida como um ato de confiança do coração e da vontade. Se você estava aqui domingo à noite, o pastor Rony usou uma expressão chamada volitivo, um aspecto volitivo, ou seja, da vontade. Quando nós cremos em Cristo, nós confiamos nele, e isso muda também as nossas vontades, porque não é mais a minha vontade que é a primordial, a prevalecente, até porque ela nunca foi. Mas eu tenho fé em Cristo, e eu passo agora a de coração buscar fazer a vontade de Deus, porque ela sim é boa para a minha vida, diferente daquilo que eu maquino na minha mente e no meu coração. Romanos 5, 3-6 diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem também diz isso é Tiago. Você deve ter como razão de alegria, como motivo de grande alegria, o passar por tribulações. Por quê, pastor? É bom ter problemas? Claro, crente sem problema é um problema. Porque crente sem problema não ora, não lê Bíblia, não vem para culto de oração, não vem para EBD, não vem nem para ser. Nenhuma vez no mês ele bate o cartão na porta da igreja. Por quê? Porque não tem problema. A gente tem que ter problema.
A gente não pode viver no comodismo. Por quê? Porque esses problemas, essas tribulações produzem perseverança. É quando você está sem emprego que você vem aqui, bota a cara no pó e diz assim: Senhor, abre as portas, Senhor. É quando as pessoas estão adoecidas na sua família que você vem aqui e pede oração, porque você crê que de fato Cristo pode fazer, e não tem problema nenhum, contanto que você depois não vá embora, depois de conseguir a bênção. Você precisa perseverar. Essa perseverança produz um caráter aprovado, porque é quando você vai lembrar: meu Senhor, quanto tempo eu fiquei sem ler a palavra, sem orar, sem buscar a tua face. Todas as coisas pareciam estar dando certo, até o dia que algo aconteceu. E aí isso precisou acontecer para que eu perseverasse e mudasse muita coisa na minha vida. A esperança, o caráter aprovado produz esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em terceiro lugar, os reformadores seguiram o ensino do apóstolo Paulo, especialmente em Romanos e Gálatas, enquanto os católicos apelaram principalmente para Tiago 2, 17 a 26. Qual a solução? Paulo fala sobre isso. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor algum, nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Está lá em Gálatas 5, 6. Em suma, nós temos o seguinte: a fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação. Nós somos justificados pela fé somente. Não esqueça dessa palavra. É pela fé somente. Daí o somente a fé que nós estamos vendo hoje. Nós não dependemos de outro meio para obter perdão de pecados e sermos purificados da injustiça que em nós habitava. R.C. Sproul afirma que se passássemos uma hora das nossas vidas sem a justificação pela fé, nós lidaríamos com densas trevas e não conheceríamos a Deus. É necessário que seja pregada a doutrina da justificação pela fé, porque nas Escrituras nós somos informados que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É um dom de Deus. Ou seja, nós não temos este aspecto intrínseco à nossa existência. A gente não vem com isso de fábrica. É Ele que dá. Somente pela graça, mediante a fé, que Ele mesmo nos dá. Veja, nós devemos crer em Deus e em Cristo, seu único Filho. Quem nos faz crer nele? Ele mesmo é que nos dá condição para isso. Nós vemos na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus, e que pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. Fé, justificação pela fé, é um dos temas basilares do cristianismo. A gente começou mais um diretório. Certamente você vai ser perguntado se você crê que a justificação é pela fé somente. Dificilmente você passa na prova se você disser que não, porque isso é base. Um nascido de novo, um regenerado, precisa compreender que a justificação da sua vida, da sua alma, foi pela fé na pessoa de Cristo. Mas é fato, essa doutrina nos humilha, porque a gente olha assim e diz: qual foi a minha participação em tudo isso? Zero. E essa doutrina nos humilha porque ela lembra quem nós éramos e em quem nós fomos transformados pelo poder de Deus. Em nós nada há que seja suficiente para garantir que teremos a salvação das nossas almas eternas. Ele não olhou para você e disse assim: vou querer essa pessoa no céu, ela é muito importante para mim porque ela é bonita, porque ela é rica, porque ela é inteligente.
Diferente do que se encontra no livro Ele Escolheu os Cravos, Deus passaria a eternidade sem mim e sem você numa boa, porque Ele não precisa da gente. A vida dele não depende disso. Um dos seus atributos é a autossuficiência. Porém, Ele é tão grande, tão misericordioso, e tão poderoso, e tão amoroso, que Ele escolheu um povo para ser chamado de seu. Esse povo, com o qual Ele fez a aliança, obviamente não tinha a menor condição de continuamente, ininterruptamente, seguir os seus conselhos, seguir a sua vontade. Daí a necessidade de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente podemos confiar que o sacrifício de Cristo foi em nosso favor, guardar essa certeza pelo testemunho interno do Espírito Santo, é Ele que testifica no nosso coração que nós somos salvos, e repousar nesse favor imerecido que nós recebemos, uma vez que nós não tínhamos condições de nos salvar, fosse pela nossa falta de própria justiça, fosse pelo volume dos nossos pecados. Meus irmãos, o sola fide exclui esforço pessoal, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Você pode querer ser salvo, e você pode correr atrás da salvação, mas depende do Senhor usar a sua misericórdia. Exclui totalmente méritos, exclui totalmente boas obras, exclui práticas religiosas, porque não depende de você fazer os sacramentos, exclui a religiosidade ou qualquer outra coisa baseada no pecador. E a base bíblica para isso é o ensino consistente das Escrituras de que o ser humano é pecador, tem uma natureza corrompida pelo mal, está debaixo da condenação de Deus e se inclina a fazer o mal antes que o bem. A gente vai passar daqui a pouco pelo texto em Romanos que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço. Ou seja, a nossa natureza é inclinada para o mal, os nossos pés são ligeiros para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então é impossível que ele alcance, mediante seus esforços, o perdão dos seus pecados e se torne justo diante de Deus. Para que haja perdão de pecados e reconciliação com Deus e libertação de sua ira, é preciso ter fé na pessoa de Cristo. O texto que diz isso, Romanos 5, de 9 a 11, a gente já passou por ele. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vida de pecado, afastamento de Deus. A vida de um justificado é uma vida de alguém que se reconectou, se reconciliou com Deus através de Cristo. Essa doutrina nos lembra que somente são salvos aqueles que reconhecem em Cristo o Filho unigênito de Deus. Alguém vai dizer para você: mas Jesus era um profeta, muito bom por sinal, mas somente um profeta. Talvez tenha sido um bom homem, alguém com uma conduta ilibada, que viveu naquela época. Afinal de contas, tinha uma grande quantidade de Jesus naquela época. Era um nome bastante comum, como Josué. Mas não, ele não foi simplesmente um homem bom, ele não foi simplesmente um profeta, ele foi profeta, rei e sacerdote. Esses são os ofícios de Cristo. Mas mais que isso, ele é o Filho unigênito de Deus, ele é o próprio Deus. A gente canta aqui, cantou Colossenses 1, acho que nos 3 cursos do domingo, né? Ele é a imagem invisível do próprio Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai. É Ele. E eu preciso reconhecer isso nele. Eu preciso recebê-lo e confessá-lo como único e suficiente Salvador. Que morrendo em nosso lugar, Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades e imputou em nós a sua perfeita
justiça. Esse ato foi realizado de uma vez por todas. Nós devemos lembrar sempre que não há mais pecado que nos condene. Já estamos justificados em Cristo. Não há nada mais poderoso do que o seu sangue. Você conhece? Eu não conheço. Não há nada que nos possa cobrir e nos libertar de uma vida de pecado, a não ser o sangue de Cristo. Nós somos novas criaturas, nós somos o seu povo, um povo santo que busca viver para o louvor da sua glória, porque para isso nós fomos constituídos. Mas você deve estar se perguntando, por que o pastor leu Marcos 16, 15, 16 no começo dessa mensagem? Para chegar agora, no final dela, e comentar um pouco. Qual o meio ordinário pelo qual a fé é gerada no coração do ser humano? A pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A gente também vai passar por lá daqui a pouco. Por isso nós devemos continuamente ser lembrados da nossa responsabilidade. Nós que já somos justificados, nós temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, para que outros possam vir a crer e também ser justificados. Nós sabemos que nem todos serão salvos. Nem todos. Nem todos vão levantar as mãos dizendo que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mesmo assim, nós temos de pregar. É necessário. A ordem dada não é: se tiver tempo, preguem. Não é: se puder, se der certo. Se não for incômodo para você, anuncie o Evangelho. A nossa comissão é enfática: vão, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Ah, pastor, mas isso foi para os discípulos, eu conheço esse texto. Pois é. E nós somos o que dele? Discípulos, aprendizes, servos, que devemos observar as suas orientações e os seus mandamentos. Nós somos os servos dele no presente tempo e precisamos anunciar a justificação pela fé somente até o último dia. Rapidamente vou falar 4 observações sobre isso que nós meditamos nessa noite. Primeira delas, quando nós somos justificados pela fé somente, nós encontramos liberdade para a nossa consciência e paz para o nosso coração. Imagine você, eu espero que isso não aconteça com ninguém aqui, mas de vez em quando a gente escuta que a justiça americana libertou um preso que ficou injustamente encarcerado durante 15, 20, 30 anos. Qual será a sensação dessa pessoa, mesmo sabendo tudo que passou, tudo que sofreu, depois de tanto tempo, ver agora a luz do dia, reencontrar com as pessoas que ama, ter liberdade novamente? A sensação de alívio, a sensação de gratidão, é uma sensação enorme de paz, porque finalmente ele foi absolvido, foi reconhecido como alguém inocente. Quando nós somos justificados, quando nós somos declarados justos, há essa paz no nosso coração. Para onde a gente ia? Rota perfeitinha, direta para a perdição. Mas esse sacrifício que foi em nosso favor nos traz essa paz e essa possibilidade de andarmos com a cabeça erguida, dizendo: nada mais poderá me condenar, porque também nada mais poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É nele que eu confio e é a ele que eu entreguei a minha vida. Nós podemos ter a certeza de salvação e alegria em nosso Salvador, por meio de quem essa salvação nos foi dada. Uma segunda questão é que a justificação pela fé nos encoraja a viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo.
Eu fui absolvido, saí da cadeia. O que eu vou fazer agora? Cometer outro crime para voltar para o mesmo local de onde eu saí? Não. Lembre-se também do texto de Romanos. Eu vou continuar na prática do pecado se eu já morri para ele? Não. Eu vou continuar pecando e ainda mais para que a graça seja superabundante sobre minha vida? De modo nenhum. Essa doutrina nos encoraja a viver de maneira santa. Você foi absolvido, mas absolvido para viver uma vida reta, para que você não volte mais para onde você foi. Você quer voltar para o lamaçal do pecado? Claro que não, porque viver para Cristo é muito melhor. Essa nossa vida vai ser baseada na gratidão e no desejo de agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve estar no nosso coração todos os dias. A motivação da nossa vida, agradecer a Ele por tudo e agradá-lo em todas as situações. Terceira e penúltima, a doutrina da justificação pela fé somente é boas notícias para pecadores, para pessoas que sabem que jamais alcançarão um padrão moral diante de Deus. Em resumo, todos nós. São boas novas para aqueles que sabem que não teriam a menor condição de chegar para Ele e dizer: Senhor, eu mereço um lugarzinho aí no céu. Pode me passar a chave do apartamento celestial. Cumpri minha missão lá na terra, estou pronto para habitar aqui. Não. É boa notícia para pecador, ou seja, nós fomos alcançados por uma graça tão grande, nós fomos justificados de uma forma tão graciosa, tão generosa, de forma alguma poderíamos pensar que haveria em nós a condição de alcançar um determinado padrão moral diante de Deus. Então, ainda bem que Cristo veio e se entregou. Por último, eu quero dizer, meus irmãos, que maior preço não poderia ser pago. Eu sei que o Elon Musk está chegando aí a quase 400 trilhões. É dinheiro, né? 400 bilhões. O que em reais seria algo em torno aí de 3 trilhões. É dinheiro que eu nunca vi na vida. Eu não sei nem quantos zeros isso tem. Sinceramente, teria que fazer todo um cálculo para chegar lá. Mas sabe que todo o dinheiro dele não compra a salvação da alma dele? Pense aí na revista Forbes, com os 100 primeiros colocados, os 100 mais ricos do mundo. Se nenhum deles foi justificado pela fé na pessoa de Cristo, são 100 miseráveis, 100 pobres, 100 desvalidos. E eu e você que ganhamos um salário comum, que só dá para pagar as contas, às vezes não dá nem para juntar, nós somos mais ricos que eles, porque temos vida, temos a Cristo, em quem depositamos a nossa fé, e Ele nos garante a eternidade. Vá para lá com seus dólares, euros, reais. Eu quero vida. Ele já me deu. E maior preço não poderia ser pago, porque não foi preço monetário, foi sangue. Foi a própria vida sendo entregue por nós. Maior amor não poderia ter sido demonstrado. A gente diz: eu amo determinada pessoa. Tá. Você dá sua vida por ela? Rapaz, depende. Depende, né? Porque assim, minha vida é tão preciosa. Eu tenho família para dar conta, né? Então quer dizer que se um carro viesse do outro lado da avenida, pronto para atingir essa pessoa que você diz amar, você não se colocaria na frente do carro e deixaria ela morrer? A fatalidade, né, pastor? Fazer o quê? Acidentes acontecem. É? Pois é.
Mas não seria um acidente irmos todos para o inferno. Era o que nós merecíamos. Mas Ele se colocou na nossa frente, antes que esse carro fosse para o abismo. Nossas vidas descarrilhadas foram colocadas no prumo, e Ele nos garantiu vida, demonstrando um imenso amor, que João diz, amor de tal maneira. A língua portuguesa é rica, mas faltam palavras para descrever o amor de Deus. Maior graça não poderia ter sido ofertada. Pense no melhor presente que você já recebeu. Pensou? E a graça de Deus é muito melhor. A graça dele é melhor do que a vida. Nós precisamos conservar, meus irmãos, a doutrina da justificação somente pela fé, nos curvar diante de Deus e agradecer pelo dom da vida, porque sem justificação pela fé, nem vida nós teríamos. Se temos vida, só temos vida em Cristo. Se temos vida, agradeçamos todos os dias por aquele bendito sacrifício. O sangue que nos justificou, a morte que nos trouxe vida e a ressurreição que nos garantiu vitória sobre o pecado, para que nunca mais a gente fosse condenado eternamente, mas que a gente pudesse viver em triunfo com Ele, para a glória dele.